Vamos lá. Esse é o videozinho de apresentação de como foi todo o processo do meu projeto Interagir do segundo semestre de 2023. Estou no meu quarto semestre da faculdade. Esse projeto ele tinha como objetivo introduzir os alunos ao design de produto. Essa primeira proposta de projeto foi sobre criar uma carcaça para um eletrônico. O professor Huck, ele sugeriu um mouse, né? Que é um eletrônico que dentro dele tem eletrônicos fáceis de mexer, né? É uma plaquinha pequenininha, mais alguns componentes, e praticamente acabou. E depois fazer a carcaça em cima desse mouse. No entanto, ele deu a liberdade para quem quisesse fazer algum objeto diferente que fizesse. Então eu escolhi um game, um dos games que eu vendo na loja onde eu trabalho. E esse gamezinho eu escolhi ele, pois eu sempre achei a carcaça dele muito além de frágil, eu sempre achei ela muito não ergonômica. Então, como ela não é ergonômica, eu quis fazer um design mais ergonômico para ela. A ideia que eu tive logo de cara foi melhorar a ergonomia adicionando essas protuberâncias na parte de trás. Eu usei plastilina, que é uma massa super maleável, uma massinha super maleável que não resseca. Então ela é ótima para fazer prototipagem, porque eu não tenho que fazer nem apressado e tudo mais. Para dar o formato final, ela é muito boa. Por essa foto dá para ver como que ficou o antes e o depois dos meus testes ergonômicos. Minha primeira abordagem foi fazer apenas essas pequenas protuberâncias que numa mão pequena funcionam muito bem. Qual é o caso da minha mão? Ela é pequena, então na hora que eu segurei o game, eu senti que encaixou muito bem. No entanto, quando eu dei para outros colegas da sala que tinham uma mão maior, eles sentiram muita dificuldade, principalmente de apertar a parte dos botões de cima e tudo mais. A mão não encaixou legal. E aí eu fiquei pensando como que eu podia fazer para que ele seja meio que universal, né? Fosse um design universal para qualquer tamanho de mão. Me inspirei bastante no controle de Xbox, que é um videogame que todo mundo usa, desde criança usa, adulto usa, mão pequena, mão grande. E o grande segredo disso, o grande segredo para os controles terem esse formato universal foi a parte lateral reta. Ele tem ali no caminho entre a ponta até o topo, ela é reta, onde dá para encaixar o dedo indicador. E aí isso é universal, para qualquer tamanho de mão você vai conseguir encaixar o dedo indicador ali e encaixar a sua mão como melhor ficar. Mãos maiores encaixam mais por baixo, mãos menores encaixam melhor pela lateral, mas qualquer tamanho de mão vai encaixar nesse formatinho, que é o formato dos controles mais comuns de Xbox e tudo mais. Por essa foto já dá para ver o formato final, né, como é que ficou, com os dois lados ergonomicamente corretos. E também por essa foto dá para ver, já era metade do processo do papel machê. Eu escolhi fazer o papel machê, pois ele é um método mais rápido e eficiente de eu fazer uma carcaça resistente por fora, né? Porque o papel machê ele é resistente, dependendo da quantidade de camadas de papel que você coloca. E também era uma maneira de eu respeitar muito bem o formato da peça, os detalhes da peça e tudo mais. O plano inicial era depois que eu fizesse o papel machê, cortasse esse papel machê no meio, respeitando o ângulo de saída, preenchesse o papel machê com gesso, tirasse o gesso, né? Porque como o papel machê ele ia respeitar legal os detalhes, o gesso, tirando o molde interno, ele também ia ficar igualzinho o que eu queria. Depois, com esse gesso pronto, eu iria colocar ele no vacuumform para eu tirar o modelo de plástico e dar o acabamento no plástico final. No entanto, quando o papel machê ele ficou pronto, como está mostrando nas fotos e tudo mais, que eu consegui fazer ele por completo, ele acabou ficando muito mole. Na hora que eu fui abrir ele ao meio, na hora que eu fui realmente dividir ele em duas partes para eu ter os dois moldes, para eu encher de gesso, ele ficou muito mole. Eu não ia conseguir remover ele sem danificar. Então, aproveitando dos materiais que tinha na minha disposição lá na oficina do Senac, eu acabei cobrindo toda a parte externa com fibra de vidro e resina, meio que fazendo um papel machê de fibra de vidro e resina. Esses dois materiais juntos, eles fizeram uma carcaça extremamente resistente, tá aí até eu bater aí para mostrar, cara, ficou muito duro mesmo, e ficou muito mais fácil de eu conseguir abrir no meio. Mais fácil, mais ou menos. Tá aí o vídeo de eu cortando ele ao meio, acabei ficando todo sujo aí de fibra de vidro e deu certo. Cortei no meio, ficou muito bom. O game, é claro que depois eu tive toda uma parte de tirar as peças de dentro, tirar a massinha de dentro, mas acabou ficando muito legal. Ficou bem resistente e estava me dando bastante esperança na hora que eu fosse tirar tudo isso de dentro e colocar o gesso, né?
Depois que eu já terminei de cortar, terminei de fazer o acabamento, eu olhei como que ficou o papel machê por dentro e, cara, ficou muito, muito, muito preciso. Ficou igual toda a curvinha, cada detalhezinho que eu tinha feito no meu game foi passado por causa do papel machê e estava bem resistente por conta da fibra de vidro. Já estava ansioso para colocar o gesso. No entanto, na hora que eu coloquei o gesso, não importa quantas vezes eu colocasse o gesso, na hora que ele secava e eu tentava remover, o gesso quebrava nos mesmos pontos. Uma das peças ficou muito boa. Uma das laterais, né, se não me engano era a traseira, ela saía e saía muito bem e ficava ótimo o gesso. No entanto, a parte da frente, toda vez que o gesso endurecia, eu tentava tirar o gesso, ele quebrava nos mesmos pontos. Isso pode ter sido tanto pela curvatura do meu game, quanto talvez o meu ângulo de saída não tenha ficado tão legal. E como a fibra de vidro era um material muito duro, ele não tinha nenhum tipo de flexibilidade para facilitar na hora que eu fosse tirar o molde de dentro da fibra de vidro, na hora que eu fosse tirar o gesso de dentro da fibra de vidro. Depois de ter tentado tirar várias vezes o gesso de dentro, eu acabei me contentando de que essa ideia não ia dar certo. Como o prazo estava curto, eu precisava arranjar uma outra maneira. E a maneira que eu encontrei foi, aproveitando já que a fibra de vidro era muito dura, dar o acabamento nela mesmo. Lixar ela e não usar mais a parte interna, e sim a parte externa dela. E realmente dar todo o acabamento na fibra de vidro com a resina mesmo. Porque se eu fizesse isso, o game ia ficar bem resistente, ia ficar com um acabamento legal, ia dar bastante trabalho, e realmente deu bastante trabalho, mas pelo menos eu não ia ter mais essa dificuldade na hora de remover o gesso. Nesse momento eu já havia lixado muito e acabaram ficando alguns buraquinhos, como eu tinha feito a fibra de vidro sem planejar que eu ia dar acabamento nela mesmo, ficando bastante buraquinho, eu cobri eles com essa massa plástica, que é uma massa que depois que endurece, tem que dar bastante acabamento dela para ela ficar muito boa e tudo mais, mas que foi muito, muito, muito bom, deixou meu trabalho top, top, top. E como ele ficou bem resistente depois da massa plástica e tudo mais, a gente queria fazer o teste para ver como que ia ficar quando a gente colocasse ele no vacuumforme. Esse foi o momento, na hora que a gente fez o vacuumforme da minha peça. Eu acabei não mostrando aqui o resultado, eu não tirei foto do resultado que ficou o meu vacuumforme. Ele ficou legal, mas infelizmente realmente não ia dar para usar. Valia mais a pena eu continuar investindo na ideia. Tanto é que continuei investindo. Acabei fazendo aí já os furos, nessa parte já tô com os furos dos botões feitos. Fiz o furo tanto dos botõezinhos, das setinhas. Ali embaixo não ficou muito legal, mas depois o Félix, que é quem cuida da oficina, ele me deu uma força. Ele acabou colocando olha, eu sofrendo bastante. Colocou uma massa bem bacana. Essa massa cinza aí, se eu não me engano é o primer, que é um primer de acabamento, que no final, cara, deixou bem resistente, cobriu mais ainda as imperfeições e deu espaço para eu conseguir começar a colocar os componentes. Coloquei os botões, coloquei as setinhas, coloquei a placa, estava tudo encaixando bonitinho, e finalmente eu já podia começar a partir para poder fechar, né? Juntar as duas partes, fechar e dar os acabamentos legais nas laterais do meu game. Bom, tá aí eu em casa, né? Quem tá segurando meu pai pediu para ele segurar para mostrar. Aí eu já tinha dado o acabamento nas laterais, emendado, colocado todos os botõezinhos e praticamente o projeto ele já estava finalizado. Só faltava dar alguma pintura. Eu queria ter tido tempo de dar um acabamento melhor, eu sei que eu poderia ter dado um acabamento melhor. No entanto, eu fiquei bem satisfeito com o resultado, aprendi bastante durante o processo. E eu sinto que ergonomicamente ele ficou bem legal. Aí já é o videozinho dele da pintura, né, terminada. A gente acabou pintando ele de azul. Achei que ficaria uma cor legal. Para dar um tchan final nesse gamezinho aí, né? Os botões dava para apertar, os analógicos dava para mexer. Então acabei ficando bastante satisfeito com esse resultado. Aprendi pra caramba. Coisas que eu teria feito diferente seria a fibra de vidro. Não teria usado fibra de vidro. Era um material que me dedicou muitas semanas, que eu podia ter dedicado no acabamento. Ela era realmente um material bem duro, bem difícil de trabalhar, precisava lixar bastante e se desde o começo eu tivesse feito esse projeto pensando em dar o acabamento final nele mesmo, não teria usado fibra de vidro, teria usado apenas resina, ou resina com papel, ou resina com, sei lá, outro tipo de material que não fosse a fibra de vidro, algum outro tipo de fibra. Mas no final das contas acabei gostando bastante, os imprevistos me fizeram aprender bastante com esse processo, mexi com muitas ferramentas diferentes, mexi com a lixa Omni, uma lixa grandona lá, eu acabei mexendo bastante com a mini retífica, mexi muito com ela, usei lixadeira, usei um monte de coisa,
e aprendi pra caramba durante esse processo. Gostei do meu resultado final. Sei que eu era capaz de fazer diferente se eu fosse fazer novamente esse projeto. Eu sei que ele seria muito melhor, sairia até funcionando, com tudo ligado dentro dele e tudo mais. Ficaria bem legal se eu fosse fazer novamente, agora com tudo que eu aprendi. Sei que num próximo projeto de design de produto, eu sei que eu já vou me sair bem melhor, porque eu aprendi pra caramba durante esse processo e acabei curtindo bastante, viu? Então, esse aí foi o nosso projetinho do nosso projeto Interagir.